Almost flew, almost doing things we used to do. Olá, boa noite. Desde o dia 1º, prédios públicos de várias cidades brasileiras ganharam a cor amarela para lembrar uma ação que tem o objetivo de discutir a prevenção do suicídio. O Setembro Amarelo é uma campanha internacional e foi realizada pela primeira vez no Brasil em 2014, envolvendo organizações não governamentais e instituições ligadas à saúde mental. O assunto é tratado como tabu, assim como foram o câncer e a AIDS, que eram evitados pela sociedade. A população tem muita dificuldade de lidar com o assunto, mas é obrigada a conviver com ele desde os tempos bem remotos. Recentemente, 2 tragédias foram destaques nos meios de comunicação. No Rio de Janeiro, um pai tirou a vida da mulher, dos 2 filhos e depois se matou. Em São Paulo, outro cidadão pulou do prédio do fórum com um filho de 4 anos no colo. Segundo os pesquisadores, o número de suicídios cresce em épocas de crise financeira e acontece com mais frequência nos países com economia média e baixa. Mas os motivos que levam as pessoas ao ato extremo são variados e mudam conforme a cultura de cada país. Pelos números oficiais, esse mal silencioso mata 32 brasileiros por dia. Um dos principais estudos feitos pelo grande pensador Durkheim foi sobre o suicídio. Para o sociólogo, quando uma pessoa se mata, não é fácil descobrir exatamente o que a levou a fazer isso. É sobre este tema que, sobre todas as coisas, desta noite vai falar. Boa noite, Carla. Boa noite, Suzete. Boa noite a você que nos acompanha aqui na telinha da TV Brasil Central. Para nos ajudar na discussão do tema de hoje, estão aqui conosco no estúdio a voluntária do Centro de Valorização da Vida, Maria de Jesus. Muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Está aqui também conosco a professora aposentada da UFG e doutora em Psicologia, Célia Maria Ferreira. Boa noite, Célia. E ao meu lado está o psiquiatra Jim Ali, ele que também tem um blog e mídias sociais que tenta desmistificar um pouco a psiquiatria. Psiquiatria com você, não é isso, doutor? Sim, Carla. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu vou abrir o programa com o primeiro relatório sobre a ocorrência de suicídios no mundo, né? Ele foi divulgado em 2014 pela Organização Mundial de Saúde e é assustador. De acordo com pesquisas feitas por uma agência ligada às Nações Unidas, as mortes dessa natureza acontecem geralmente em países onde a renda é considerada baixa ou média. Na América Latina, o Brasil ocupa a 8ª posição mundial em números de suicídios. Em 2012, foram registrados aqui 11.821 mortes relacionadas a essa causa. O suicídio é também a 3ª causa de mortes entre jovens na faixa etária dos 15 aos 29 anos, sendo que os homens cometem o ato 3 vezes mais do que as mulheres. Fatores culturais, religiosos e financeiros são os principais motivos que influenciaram esses dados. Professora Célia, eu abri o programa dizendo que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. É isso mesmo? Isso. E qual é a perspectiva para o futuro, diante desses números todos que nós já colocamos? Então, pela OMS, há uma estimativa que em 2020 haverá mais de 1,5 milhão de mortes por suicídio. É um número bastante elevado. Isso já se prevendo o resultado dessas campanhas que estão ocorrendo? Sim, porque na realidade, veja só, a grande dificuldade nossa, eu acho, principalmente aqui no Brasil, são as medidas, as ações de prevenção ao suicídio. Enquanto que em outros países isso já é uma coisa mais corriqueira, existem associações, entidades que promovem a prevenção até nas unidades escolares. Aqui no Brasil foi criado em 2006 uma portaria ministerial de prevenção, estabelecendo normas de prevenção ao suicídio, mas infelizmente se encontram no papel. Muita dificuldade de se instalar na prática essas normas. Quer dizer, essa questão de política pública ainda é recente, mas eu queria saber um pouquinho do trabalho do CVV, que já existe há mais de 50 anos no Brasil,
37 anos em Goiás. Como é que é aqui, Maria de Jesus? Como é que vocês conseguem receber essas pessoas, o trabalho que vocês desenvolvem? Bem, o CVV ele é um programa formado por voluntários que visa valorizar a vida e automaticamente prevenir o suicídio. Então, nós ouvimos as pessoas já nessa temporada bem grande, né? E sentimos que as pessoas sentem a necessidade de pessoas para ouvi-las, porque no dia a dia as pessoas não têm tempo para estar ouvindo umas às outras. Então, lá no CVV nós trabalhamos 24 horas ininterruptamente, os 365 dias do ano, e inclusive no sábado, domingo e feriados. Maria de Jesus, vocês é um trabalho que promete total anonimato, mas vocês conseguem ter uma referência de quantas mortes vocês conseguem evitar através deste trabalho? Justamente por essa coisa do anonimato e do sigilo que nós executamos, não há como sabermos se houve uma autodestruição ou não. Mas o nosso objetivo é exatamente valorizar essa pessoa para que ela, por si só, ela se manifeste, se ela se transforme e deixe essa ideia do suicídio. Doutor Jim, muitas questões Sim. rondam o tema, né? A palavra suicídio. E eu confesso que com a gente não é diferente. Então, eu gostaria de tentar tirar alguns desses tabus, perguntando, primeira coisa, toda pessoa que comete suicídio vive uma depressão? Não. A gente sabe que, segundo as estatísticas, 90% das pessoas que cometem suicídio tinha algum transtorno mental. Dentre eles, a depressão, o transtorno bipolar, a esquizofrenia e principalmente associado à dependência química, alcoolismo. Mas para que isso também não surja como um estigma para as pessoas que têm transtorno mental, a gente tem também o conhecimento de que 98% das pessoas que são portadoras de transtorno mental não se suicidam. Ou seja, só 2% se suicidam. Então, a gente sabe que está associado, mas não é a causa única, os transtornos mentais. Quando a gente pensa em campanha, a gente pensa em prevenção, que é o objetivo de todo esse trabalho que é realizado em todo o mundo. É possível prevenir, falar em suicídio, discutir essas doenças mentais? Porque quando a gente fala em depressão, a gente nunca associa com doença mental. Sim. A depressão é uma doença mental e, em alguns casos, leva ao suicídio. A discussão do tema pode evitar mortes? Sim, com certeza a prevenção é o melhor auxílio em combater o suicídio, visto que de cada uma pessoa que vai a um atendimento médico por uma tentativa de suicídio, tem outras 5 que tentaram, não conseguiram e não foram ao atendimento médico. E tem outras 17 que pensam ou planejam suicídio. Então, o alcance do auxílio após a tentativa é muito limitado. Então, a gente esclarecer as pessoas, esclarecer a população, principalmente as famílias, de que esse tema, assim como a própria morte, não pode ser um tabu, não pode ser evitado, que é um tema que tem que ser colocado em pauta. Muitas vezes a pessoa fala, olha, eu estou cansado de viver, a vida para mim não está valendo mais a pena. Aí, a primeira coisa que a família fala, não pensa nisso não, vamos deixar de falar nisso, não vamos falar nisso não. Vamos fazer outra coisa. Ou seja, ele sente que aquele sentimento de vazio existencial, ele não foi valorizado e que ninguém entende ele. E o suicida, ele não quer, quando está sofrendo um processo de vazio existencial, necessariamente morrer. Ele quer acabar com o sofrimento. E existem outros recursos para acabar com o seu sofrimento. Quando a pessoa está passando por um processo de vazio existencial, ele manifesta sintomas de depressão. E quando alguém está passando por um momento deprimido, seja por um transtorno bipolar, ou seja por um luto, uma perda muito grave, recente, a pessoa tem a sensação de que tudo é pior do que realmente é. Era até nesse ponto que eu queria entrar e conversar com a doutora.
da área de psicologia também, que eu acho que vocês têm que andar muito em conjunto, né? A psiquiatria e a psicologia, acho que se complementam. De onde que vem essa dificuldade do ser humano de entender que a dor é algo que vai passar? Na verdade, assim como os momentos bons, a dor passa, mas quando a gente sente, parece que a gente fica tão envolta nela, né, doutora? Como tratar isso no consultório, na terapia? Pois é, veja só, a sociedade cobra muito que nós estejamos sempre bem, né? Bem de todas as formas. Então, falar de sentimentos, falar de emoções é uma coisa difícil. Não há espaço para isso. As pessoas querem resultados, produção, né, desempenho. Então, o ser humano vai cada vez se fechando mais. E aí ele vai fechando-se no sofrimento. É um grande sofrimento psíquico, né, que as pessoas vivem. E nesse momento, um momento de muita competição na sociedade, é muita competição. Os jovens sofrem muito, né, tem que ser perfeito. Tem que ter bom desempenho escolar, tem que malhar, ele tem que ser bonito, ele tem que ser Tem que ter muita simpático. curtida hoje em dia nas redes sociais. Lindo, né? Então, assim, é muita cobrança, né? Então, as pessoas se sentem muito solitárias, às vezes, mesmo estando no meio de muitas pessoas. E o processo, numa terapia, exatamente, é um espaço para se falar disso, né? Agora, e quem não vai para a terapia, como é que fica? Ela fica sofrendo, né? Aí a gente entra nas questões de risco do suicídio, né? Por exemplo, a mulher, em geral, as mulheres falam mais. É brincadeira dizer que sempre a mulher fala demais, né? Mas a mulher, ela se comunica mais. Ela fala para uma vizinha, para a irmã, para a mãe. Ela busca ajuda médica, né? Ou psicológica. O homem não. Na nossa cultura, o homem tem que aguentar. Ele tem que suportar sofrimento. Ele tem que resolver situações por ele sozinho. Então, por isso que nós temos nos estudos de suicídio exatamente a comprovação de que os homens morrem mais de suicídio do que as mulheres. As mulheres tentam mais, mas em contrapartida elas buscam mais ajuda. E o processo de uma terapia é exatamente o processo para a pessoa se conhecer e conhecer também por que, num sofrimento grande, ela não tem formas, porque, veja só, tem uma coisa presente muito nas questões do comportamento suicida, que é a dificuldade de resolver dificuldades, de uma maneira geral, né? Problemas. Como lidar com problemas? Então, a pessoa tem dificuldade de lidar com essas questões. Tudo passa a ser muito grande, é muito sofrimento. Aí a gente entra numa questão que muitas pessoas não procuram ajuda psicológica porque não têm acesso, porque tem preconceito, que é uma coisa que a gente vai usar daqui a pouco. Mas o CVV acaba sendo um caminho para essas pessoas, né, Maria de Jesus? Eu queria até saber de você quais são as principais queixas dessas pessoas, das pessoas que procuram o CVV. Quais as maiores dores? Normalmente são várias, mas a gente percebe que a solidão é o foco maior. As pessoas andam muito solitárias, muito sozinhas, e sem condições de desabafar com a família, ou no meio social qualquer, né? Ela não tem mais essa oportunidade. Então, você vai ver como ele tem esse atendimento 24 horas, ininterruptamente, oferece a essa pessoa essa comodidade de poder falar do que ela quiser, quanto tempo ela quiser também. Então, isso facilita para que elas retornem, às vezes até várias vezes, para estar tendo uma pessoa que a escute de forma respeitosa, compreensivamente, né? Entendendo a sua situação e sem interferir. Então, esse é o nosso trabalho. Sem interferir. Lembrando que a atividade do CVV não é uma psicoterapia. Não é. Na verdade, o ativista do CVV, ele não dá conselhos, né? Exato. Ele escuta, compreende e acolhe, mas ele não vai dar opinião naquilo que a pessoa está trazendo. E não pode ser um considerado pouco diferente. Um tratamento. Não é um tratamento, é um auxílio, obviamente, para um momento de crise, para um momento que a pessoa já não tem mais para onde recorrer e ela vai falar. E já está mais do que provado que desabafar, a pessoa que vai, que atende ou alguém que está conversando com alguém que está falando em suicídio, nem precisa falar muito não. Ele só precisa escutar, acolher e, acima de tudo, não criticar. É simplesmente ter uma capacidade de empatia, de entendimento. Olha, eu entendo o seu sofrimento.
e é o que o CVV faz, e isso traz um alívio. A pessoa pode desistir de tentar um suicídio na hora que ele desabafa aquela dor dele e ele sente que alguém entendeu aquela dor que ele está sentindo. Pois é. Sentiu valorizado, Se né? sentiu valorizado. Pois é, O seu sentimento. Porque a maioria das pessoas que estão passando por uma depressão ou estão pensando em suicídio, o que mais acontece é o que? A crítica. É. Nossa, o que é isso? Como que você pensa nisso? Né? Eu queria até... Pode falar, Não, Carla. eu acho que, na verdade, o ser humano quer ouvir quando passa por algum problema eu te entendo. Você Sim. pode chorar, você tem o direito de chorar. E, na verdade, quando surge alguma coisa, um luto, uma separação, alguma diversidade, as pessoas já querem, opa, vamos, resolve. E não é assim, né? Reaja, Sim. levante. De repente é tempo de chorar, né? E A já a sociedade psicoterapia é não um pouco chora mais. diferente, né? Mas, contudo, eu acho que assim, tem esse valor importantíssimo que é a escuta. Né? As pessoas vão para a terapia para ser escutadas também. Mas nós sabemos que há casos, né? E como o suicídio resulta de uma conjunção de fatores diversos e aponta, digamos assim, o gatilho é a briga com a namorada e pulou do prédio. Não foi a Sim. briga, mas é um conjunto de fatores. E há fatores que são individuais do sujeito e há fatores sociais, há fatores sociodemográficos, há fatores diversos, né? Pois é, Então, aí fica tão difícil, não fica não? Porque eu Fica pergunto difícil. o seguinte, a campanha visa exatamente mostrar para a sociedade, fazer com que a sociedade aprenda a detectar esses sinais. Porque a única forma que você tem de ajudar e de tentar fazer essa prevenção é você saber que aquela pessoa está passando por um problema que pode levá-la a isso. Aí eu queria saber de vocês, como identificar que uma pessoa pode chegar a um ponto desse? quer falar? Sim, primeiramente ela tem uma tendência a abandonar as suas atividades de lazer. O que acontece? Quando a pessoa está deprimida, quando ela está triste, parece que a vida está em preto e branco. Parece que o alimento não tem sabor, parece que o filho que ele ama não tem aquele amor mais tão grande quanto era. Ele não consegue sentir o prazer da vida. Só para a gente fazer uma analogia, para que as pessoas entendam e não critiquem quem passa por uma depressão, a gente viu uma reportagem recente sobre pessoas que tomavam anfetamina para estudar. E o estudo mostrou que, apesar da pessoa falar que se sentia maravilhoso, que ele conseguia estudar muito mais, que ele conseguia aprender muito mais, essa era a sensação dele. O estudo mostrou que a capacidade cognitiva dele não aumentava. Ou seja, aquela substância, ela fazia com que ele tivesse a sensação de que ele era o cara, de que ele estava conseguindo estudar muito e aprender muito e era muito inteligente. O que acontece com a depressão é o contrário. O humor rebaixado, que é uma tristeza, faz com que a pessoa tenha uma autopercepção e uma percepção da realidade negativa. Ou seja, em vez de achar, como nesse exemplo que eu citei, ele vai ter a sensação de que tudo é ruim. Então, como a doutora elucidou, como ela exemplificou, briga com o namorado e pula do prédio. Então, não é só a briguinha com o namorado. Naquele momento que aquela pessoa está passando por uma depressão, uma briga com o namorado pode parecer realmente o fim do mundo. Ah, ele perdeu metade das ações na bolsa e se suicidou. Ah, mas tem a outra metade, mas aquela metade que ele perdeu, para ele, naquele momento, parecia fundamental. Então, por exemplo, eu tenho um paciente recentemente que eu atendi e ele estava queixando que a vontade de suicidar dele é porque ele não estava dando conta de dar aula, de estudar para um teste que ele precisava fazer. Para pensar. Como ele está deprimido, aquela dificuldade dele parecia que era o fim do mundo, parecia que era o fim da realidade. E quem não está passando por um processo depressivo tem uma dificuldade muito grande de conseguir compreender isso, porque não está sentindo na pele dele. Pois eu posso? Claro. Daí a dificuldade, veja só, a importância de fazer exatamente um diagnóstico, né? Veja só, uma pessoa que tem um fator predisponente, no caso, a depressão é uma doença que tem que ser tratada. Maria de Jesus, você falou agora há pouco que uma das principais causas, né, das pessoas que ligam lá no CVV é a solidão. Suzete comentou, acho que no começo do programa, e os convidados também, sobre a questão financeira. A gente olha na história a crise de 29 nos Estados Unidos, muitas pessoas se suicidaram.
a crise de 2008 e nos Estados Unidos foram feitos alguns estudos depois, as pessoas que ligam no CVV aqui em Goiás reclamam da crise? A crise seria um fator, principalmente que esse ano a gente vive uma crise econômica? É bom que a gente clarifique o seguinte, o nosso atendimento no CVV, ele é baseado no sigilo e no anonimato. Então, de repente, um voluntário conversou com alguém, ele não vai escrever o que aconteceu, o que deixou de acontecer. O outro também não. Então, a gente não tem essas informações para dizer que é uma tônica, né? Mas percebemos, no geral, que a solidão ela está muito forte. Aproveitando que ela falou sobre os idosos, então, nos estudos de suicídio, na prática, nós vemos 2 grupos bastante delicados. E isso tem um valor muito grande, quer dizer, o sujeito não trabalha mais, não encontra os seus colegas, seus amigos, na casa dele, muitas vezes ele é deixado de lado, porque ele é lento, ele tem dificuldade de locomoção, ele tem uma memória já muito tocada, ele esquece das coisas, então ele perdeu pertencimento. E a gente sabe que pertencimento é algo fundamental na vida do ser humano. Nós vamos chamar nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente vai falar sobre o que fazer quando alguém próximo a você comenta e fala que tem a intenção de se matar. Já. Doing things we used to do. Setembro Amarelo, uma campanha que tem o objetivo de conscientizar, de falar sobre o suicídio e dessa forma prevenir esse comportamento. Nós estamos conversando aqui com a Maria de Jesus, que é voluntária do CVV, uma entidade que ouve muitas pessoas que passam por momentos de solidão, de dificuldade. A Célia Maria Ferreira, que é professora aposentada do UFG e coordena o projeto Intervir, que é um suporte para perdas e também está envolvida com o projeto Setembro Amarelo. E o doutor Dinhali, que é graduado pela Universidade Federal do Mato Grosso e especialista pela Associação Brasileira Psiquiátrica, que está ajudando a gente a entender um pouquinho mais esse assunto. Eu queria saber 2 coisas. Primeiro, o que a gente pode classificar como comportamento suicida? E o que fazer se você lida ou se você está diante de uma pessoa que fala? Porque eu ouvi uma frase interessante de um psiquiatra uma vez, doutor, que eu gostaria até que o senhor reafirmasse com a gente. Nem todo mundo que fala que vai se matar, se mata. Mas todo mundo que cometeu suicídio avisou. Então, eu gostaria primeiro de saber o que é o comportamento suicida. Então, comportamento suicida, ele engloba um contínuo que vai desde a ideação, ou seja, o pensamento de morte, passa pelo plano suicida, depois a ameaça suicida, a tentativa e o suicídio final. Né? É uma gradação. Isso não quer dizer que todas as pessoas deixou claro esse caminho. Tem pessoas que pensam, mas não verbalizam, não faz nenhuma ameaça. Eu vou morrer, se eu pudesse hoje mesmo sumir desse mundo, coisas assim. E nem todos fazem um plano, a coisa é muito impulsiva muitas vezes. Mas nós vemos, em alguns casos, a presença dessa gradação aí. E aí que está a importância de a gente, fazendo uma identificação, ter uma intervenção em tempo. Eu falo em tempo. Então a pessoa está verbalizando que está com planos, que tem vontade de morrer, e ela está caminhando para uma tentativa muitas vezes. Né? E o que a gente deve fazer, doutor? Perguntar. Um pai, por exemplo, que ouve do seu filho. Perguntar. A mudança do comportamento ela é marcante, no sentido que a pessoa deixa de ter as atividades que ele sentia prazer em tê-las. Então a pessoa muitas vezes se isola e muitas vezes traz um discurso dizendo: eu não estou gostando mais de viver, a vida está vazia, não vejo mais graça. E quando a família se depara com isso, faz muito bem perguntar: meu filho, você pensa em suicídio? Né? Meu irmão, você pensa em suicídio? Porque muitas vezes é a pergunta que ela estava esperando que alguém perguntasse.
Porque essa o que pessoa, mais se eu tenho que acontece... repetir ao senhor, essa pessoa que está do outro lado, ela tem muito medo que o simples fato de se referir a isso possa induzir a pessoa a um ato. Absolutamente, isso é uma crendice. Isso não é real. Isso é mais um mito popular mesmo, de que, não, se eu perguntar para ele sobre suicídio, eu vou estar dando ideia. De forma alguma. Quando a pessoa sente esse vazio existencial e pensa em acabar com a própria vida, não é por uma sugestão. Nunca que alguém vai ser sugerido por uma pergunta dessa. Por um outro lado, as pesquisas já mostraram que perguntar se a pessoa pensa em suicídio previne. No sentido que ela vai abrir uma janela para mostrar o que está sentindo. Visto que, se ela por si só, ela vai ter uma dificuldade muito grande de verbalizar isso, olha, eu penso em suicídio, com medo da crítica e do preconceito. Por quê? Vão pensar que eu sou fraco, vão me criticar. Se levar para a parte religiosa, o pastor vai falar que eu não tenho Deus no coração se eu falar isso. E aí ele fica com aquele sentimento represado. E como a gente já discutiu, já falou várias vezes aqui, a pessoa falar desse sentimento, sentir que alguém entende o que ele está sentindo, é extremamente aliviante e traz para ele uma prevenção. Então, além, obviamente, de perguntar se há essa ideia de suicídio, obviamente que o suicídio é o cume, é o máximo de um desprazer para com a vida. E esse desprazer, muitas vezes, vem evoluindo durante muito tempo. Então, antes do suicídio, a pessoa teve uma deterioração da qualidade de vida dela muito antes. Então, a própria família pode perceber isso e deve procurar ajuda. Que tipo de ajuda? Ajuda profissional. Uma psicoterapia, uma consulta com um psiquiatra. Ele vai poder receber o diagnóstico, como a doutora Célia muito bem disse. Se a pessoa tem a possibilidade de receber um auxílio, por que não? As pessoas têm um preconceito muito grande em relação à consulta psiquiátrica, em relação ao tratamento psiquiátrico, pensando que psiquiatra é médico para doido. Realmente, a psiquiatria trata os transtornos mais graves que cursam com psicose, que é alucinação, confusão mental, delírio. A pessoa está um pouco fora da realidade. Mas assim como a cirurgia geral, antigamente se ocupava em amputar, tinha uma mortalidade altíssima. Hoje em dia a pessoa tem um sofrimento por causa de uma pintinha aqui. O cirurgião vai lá e tira. Ou seja, um sofrimento pequeno, ele viveria razoável com aquilo, cumpriria suas funções com aquela pintinha, mas incomoda, ele vai lá e tira. Na psiquiatria, hoje em dia a gente tem recursos terapêuticos medicamentosos que conseguem diminuir sofrimentos muito mais sutis, como são, por exemplo, uma fobia específica. Né? A pessoa tem um medo de altura ou medo de elevador. Ele vive muito bem se ele não precisar entrar dentro do elevador. Mas se ele fizer um tratamento, ele vai sarar aquilo, ele vai ter cura daquilo. Então, as pessoas, muitas vezes, os pacientes falam, se eu soubesse que eu ia melhorar tanto, eu tinha vindo 5 anos antes, eu sofri 5 anos com isso, não acredito, sendo que existem os recursos. E existe também o preconceito de que as medicações psiquiátricas viciam e deixam dopado. Isso é um conceito prévio de 30 anos para trás, onde realmente a pessoa tinha um processo depressivo, tomava medicação, não sentia depressão, mas também não ficava acordado. Ou seja, não tinha remédios. Os remédios eram predominantemente sedativos e que causavam dependência realmente. A medicina, na psiquiatria, evoluiu muito nesse sentido. Então, buscar a ajuda de um profissional para ver se há alguma possibilidade de ter um recurso terapêutico medicamentoso, obviamente sempre associado à questão da psicoterapia, né, doutora Célia? Que nada mais vai fazer do que ajudar a pessoa. O psicólogo, ele não vai ditar a regra. O psicólogo não vai dar receitinha de bolo para ser feliz. O psicólogo vai ajudar a própria pessoa a se encontrar, a mapear as suas emoções, mapear os seus comportamentos, mapear as crenças que levam aquelas emoções ruins e comportamentos ruins, e as crenças que levam às emoções boas e os comportamentos bons. E aí ele começa a estabelecer uma estratégia de retirar aquelas crenças que não funcionam. Maria de Jesus, você consegue fazer uma associação entre os casos de suicídio que são divulgados, que são poucos? A gente quer falar até um pouquinho dessa questão da imprensa, da mídia, onde é que ela pode ajudar e onde ela atrapalha.
Mas quando nós tivemos, eu citei na abertura do programa, 2 casos que foram muito citados pela imprensa, né, daquele pai que até então as investigações levam a pensar que ele matou a esposa, jogou as 2 crianças e se matou depois, e daquele outro que subiu no prédio do fórum e pulou com uma criança. Acontecem mais ligações? Eu não vou nem perguntar o conteúdo da ligação, mas aumentam as procuras? Pode ser que às vezes aumente, mas não é assim uma coisa religiosa nesse sentido, né? Porque, na verdade, a população, de um modo geral, ela está sofrida em todos os aspectos, indiferente que esteja acontecendo um acidente desse de autodestruição ou não. Então, elas estão sempre ligando para falar de si próprias, para desabafar, para ter essa oportunidade de repensar ou de ter a oportunidade, encontrando alguém que a entenda, que a compreende, que a aceite como ela está naquele momento, ela vai então despertar para, assim, valorizar a sua própria vida, né? Uhum. E essa questão da imprensa? Eu gostaria que vocês dois falassem para a gente. Porque a imprensa, existe um acordo, né, até orientado através dos manuais de redação, que não se divulgue casos de suicídio. Isso ajuda ou prejudica? Divulgar de uma forma sensacionalista um suicídio visando ter audiência, isso vai prejudicar bastante. Porque se a pessoa já pensa em suicídio, ela pode se sentir um pouco mais encorajada. Isso as pesquisas já mostram que é real. Quando há casos de suicídio que são muito veiculados na imprensa, principalmente quando são pessoas de conhecimento, né, pessoas de conhecimento público, isso leva as pessoas que estão pensando em suicídio a tentarem mais, isso estatisticamente falando. Mas é óbvio que quando a imprensa desenvolve um trabalho desse, como vocês estão desenvolvendo aqui, maravilhoso, de conscientização, de entendimento de que o suicídio advém de um adoecimento e que há uma forma de prevenir, há uma forma de não sofrer com isso, a imprensa tem um papel totalmente diferente, diminuindo as taxas de tentativa e de consumação de atos suicidas. Saiu no jornal uma parte que era sobre sinais de alerta do suicídio. Então, aquilo ali não foi sensacionalismo, aquilo ali ajudou muitas pessoas a esclarecer e ela tirar as dúvidas, ela queria saber se uma pessoa estivesse próxima com aqueles dados que estavam mencionados no jornal, se aquilo era realmente uma situação de risco. Então, veja só, nós podíamos contar, eu sempre pergunto aos jornalistas, quando nós fazemos alguns debates lá no ITV, que tem jornalista, eu provoco um pouco, eu digo, o que é que vocês fazem? Vocês silenciam ou dão notícia em alto grau, né? Então, nós sabemos que pode nos ajudar muito, muito mesmo. Agora, por outro lado, como o doutor falou, existe um mecanismo de identificação nas pessoas que pode tornar, em alguns momentos, isso muito arriscado, principalmente em jovens. Né? Porque assim, passa a ser um herói aquele que foi, que fez alguma coisa. Como se tivesse tido a coragem a que eu não tive. Coragem, exatamente. Então nós temos que ter cuidado com essas informações. Na verdade, é até preciso ter cuidado com alguns filmes, né? Sim, sim. A gente vê muitos que se tornam mitos porque se mataram quando na verdade eles não conseguiram resolver situações. Eu lembro muito do Sociedade dos Poetas Mortos. Sim. Então é algo que tem que ficar atento, né? Pois é, e a religião? A religião, vocês consideram que a religião ainda discrimina o suicida? A religiosidade, nesse aspecto, ele é um fator de proteção para o suicídio, né, e até para outros transtornos mentais também. Porém, a gente sabe que as interpretações variam muito. Então, muitas vezes, as pessoas religiosas interpretam um quadro de depressão ou de uma tentativa de suicídio como uma fraqueza, como uma falha moral daquela pessoa. Você está faltando Deus no seu coração. Isso acaba com o restinho de esperança que aquela pessoa tinha, nesse sentido. Então, a gente tem que compreender os adoecimentos depressivos, que muitas vezes levam ao suicídio, esses vazios existenciais, como um adoecimento, digamos assim, da alma, em que a pessoa merece ser acolhido. Inclusive, a Carla perguntou a respeito de
de fatores de risco, né? Se problemas financeiros seriam fatores de risco. Sim, fatores financeiros é um fator de risco. E o fator de risco maior que se mostra nas pesquisas é a falta de vínculo. Pessoa que não tem vínculos sociais. Solteiros, muitas vezes o cônjuge faleceu, não tem emprego, os filhos já não estão perto, ou seja, não tem vínculo social. E isso é um fator de risco muito grave. Quando a pessoa se vincula a uma religião, que ela frequenta uma casa religiosa, ela recebe um vínculo, recebe um acolhimento que, sem dúvida alguma, vai refletindo como um fator de proteção para o suicídio e algo que vai complementar a resposta, né? Para que eu vivo? Ah, não, então é por aquilo ali. É quando ele chega lá, faz uma oração, que ele sente aquela sensação maravilhosa, ele fala, ah, não, então tem sentido para a vida sim. Eu não sei exatamente o que é, mas eu sinto que existe, né? Certo. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou, mas tem uma coisa muito interessante que vocês falaram aqui, que eu queria terminar o programa com isso. Pelo que eu pude entender, a pessoa que tem um pensamento desse, ela está doente porque muitas vezes esse sofrimento é causado por uma doença mental, no caso uma depressão, e ela precisa de ajuda. Às vezes algumas pessoas que estão em volta ficam com raiva, consideram essa pessoa egoísta, que elas não consideram o outro só do fato delas pensarem em se matar, né? A gente tem muitos exemplos no mundo de países que encararam esse problema de frente, que lançaram campanhas e que assumiram posições públicas e políticas e conseguiram reduzir os índices de suicídio. E esse agora é o passo do Brasil, né? Parece que a própria OMS quer até 2020 diminuir em 10% o número de suicídios em todo o Brasil, em todo o mundo, né? Mas eu quero agradecer a participação de vocês, as colocações feitas aqui, nos ajudaram muito, eu tenho certeza que ajudaram também os nossos telespectadores. Maria de Jesus, obrigada. Célia Maria, muito prazer recebê-lo. Doutor Ginhali, mais uma vez, foi um prazer recebê-lo aqui. Também. Carla, boa noite. É importante falar. Para você, nós temos uma programação intensa, não é? Eu acho que nem dá tempo. Durante toda essa semana do Setembro Amarelo, eu prometo divulgar nas nossas redes sociais, ok? Tá. Uma boa noite para você, até a próxima segunda.